Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Felipe André Oficial. Hoje a gente vai estar dando uma olhadinha aí, ó. Colocou Marina Silva, sabe que vem aquele ambientalismo xiita que tenta embargar o desenvolvimento do Brasil em muitas situações. Outras não, outras eles estão até correto mesmo de tentar serem cautelosos. Eu acredito que o sistema deveria ajudar o empresário a não ferrar com alguma coisa e fazer a coisa de uma maneira bem técnica e ter ali técnicos vendo que a coisa foi 100% direitinha e que não vai afetar o meio ambiente ou qualquer coisa nesse sentido. Que eu acho muito difícil a partir do momento que a gente cria certas coisas que pode ali afetar o ambiente, sim, entendeu? Como já tem vídeos aqui no nosso canal falando sobre as chuvas artificiais que a China já faz, que é a chuva de semeadura, né? E outras coisas que já interferem no clima. E a gente tá aqui achando que isso não pode fazer, só atrapalha o desenvolvimento do país em algumas questões, como eu disse. Em outras, não. Nem tudo é 100%. Tem que ter algumas coisas que podem, outras coisas que não podem. Isso é o normal de toda a situação na vida. Mas antes de começar o nosso vídeo, meu filho, deixe seu like, se inscreva no meu canal, ative as notificações e bora pro vídeo. Os gregos queriam ser sábios, queriam ser livres. E querendo ser sábios e livres, eles criaram a democracia. Os romanos queriam ser grandes, queriam ser fortes. E para legitimar sua grandeza, sua fortaleza, porque ninguém domina o tempo todo pela força, eles inventaram e deram uma grande contribuição para o direito. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. O direito romano era muito bom até as cabeças começarem a serem cortadas no Império, né? Se você vê o Império Romano foi uma máquina de guerra feita na Idade Média. Por aí, né? Os egípcios queriam ser imortais, certo? Não, imortais não. E querendo ser imortais, eles gastavam mais tempo construindo a tumba do que a casa. Não era isso. A tumba não é isso. Tem um documentário aqui no nosso vídeo de 7 horas que explica exatamente o Egito, tá? E que não é exatamente isso que ela tá dizendo. Tá aqui no nosso canal aqui. 7 horinhas, molezinha para você entender como funcionava a sociedade egípcia. Mas deram uma grande contribuição para a medicina. Sem falar a verdade que ela também tá fazendo isso aí de um jeito para chegar num denominador comum dentro de uma linha de raciocínio que partiu dos gregos, que criou a democracia. E assim, tinha outros regimes também que eram democráticos, não só os gregos, mas nós fomos influenciados pelos gregos automaticamente, e que os gregos beberam muito da fonte dos egípcios, e assim o Império Romano bebeu desses dois, né? Na Idade Média, as pessoas queriam ser santas, mesmo cometendo muitos pecados e atrocidades em nome da santidade. Mentira. No caso, as pessoas não queriam, obviamente, ser santas. Pessoas viram que o regime estava tomando isso aí porque estava tomando uma propagação muito grande, porque estava se construindo uma nova narrativa e que é hegemônica até hoje aqui no Ocidente, que se chama cristianismo. A gente chega no mercantilismo, há 450 anos atrás a gente muda Mercantilismo foi a época da grande navegações, né? milhares de anos de trajetória civilizatória. E o ideal do ser é capturado pelo ideal do ter. Então, o fazer ciência... Verdade, o ideal do ser, que antigamente as civilizações pensavam mais no ser humano, coisa nesse sentido, e agora é o ter as coisas. Mas sempre foi entre os poderosos ter as coisas, né? Eu cito muito aquela série do Game of Thrones. Se você não viu, você vai ver. Lá tem uma série, tem um local que só os comerciantes vivem, e eles vivem melhor do que os reis na época. Então eles sempre existiram. Isso aí é uma coisa que é da realidade do ser humano, o ter, o poder, o governar, e por aí vai. Não é uma coisa simplesmente só dessa época do mercantilismo, de ter as coisas. Isso já vem há muito tempo. E lá do Egito Antigo também tinha os caras que pensavam em ter. Tu acha que o faraó não queria ter nada? Até que era muito ouro, muito luxo, né, pai? O ser cientista, o ser filósofo virou fazer ciência, fazer filosofia. O ser santo vira fazer igreja, fazer dízimo, fazer fiéis. E a gente chega
na década de 60, na Revolução Cultural, e a relação amorosa entre duas pessoas vira a fazer amor. Numa cosmovisão em que a base de orientação é fazer e ter, há que se criar um buraco negro para botar tanta coisa que se faz. Não dentro de uma lógica racional, porque a gente só está, pelo menos na minha concepção, eu acredito que o ser humano só quer passar o bastão melhor para os seus filhos, né, e parentes, porque a gente sabe que na escala de ser mega bilionário ou coisa nesse sentido, muita gente não vai chegar nisso. A gente só quer ter uma vida tranquila, sossegada, com menos conflito, com menos problema, e dar um futuro melhor para nossa descendência, né? E o que é que nós fizemos? Criamos esse buraco negro. Ele chama-se consumo. Você faz e consome, faz e consome. Só que nós chegamos a um ponto em que tem tanto... Sempre se fez e consumiu. Eu não entendi agora muito bem. Buraco negro não é o consumo, porque senão os egípcios viviam de quê? De amor? Os gregos viviam de quê? De amor? Não, todo mundo... Não que era abundante as coisas, porque a gente não tem relato muito bem da abundância de alimentos que tínhamos em algumas civilizações antigas, né? Mas uma classe sempre viveu muito bem, obrigado, e ainda acredito que ela vive até hoje muito bem, obrigado. Sempre quem passou muito perrengue foi sempre o camponês, né? O afegão médio, como diria lá no Pânico. Então a sociedade realmente consumiu todos os recursos, né, que a civilização tem a oferecer, né? As frutas, isso vem no Gênesis, né? Então, não entendi. Quando suprimir aquilo que a natureza nos limitava, a gente chega ao limite da própria natureza. E o limite da própria natureza está dizendo: há limites para ter. Há limites para ter. O planeta nos limita. Duvido. O planeta em si, ele é um organismo vivo? Concordo. Mas limitar os recursos que as pessoas têm para alimentação? Muito difícil isso. Isso aí é um pensamento até um pouco retrógrado. Somos 7 bilhões de pessoas desejando infinitamente ter coisas. Se o padrão de produção e consumo dos europeus, dos americanos e dos japoneses for universalizado, não tem planeta para tudo isso. Mas como é que a gente vai viver se sentindo criativo, produtivo, livre em um mundo que nos limita? Só se nós fizermos um deslocamento e introjetarmos o ideal do ser. Porque há limites para ter, mas não há limites para ser. Não há limites para ser o melhor entrevistador, não há limites para pintar o melhor quadro, não há limites para dar a melhor aula, não há limites para ser, mas há limites para ter. Então, esse limite para ter aí, eu não sou muito fã. Eu acho que a distribuição tem que ser feita a partir de uma lógica racional, é claro. Porque a gente tem pessoas que, infelizmente, vão passar por essa vida e não vão ter esse tipo de reflexão ou nem vão pensar nisso aí. Eles vão achar que de repente poderia ser ajudado melhor, eu também concordo. Mas agora, limites para ser, exatamente, não tem. Isso aí você pode sentar e estudar por anos e décadas. Meu avô morreu com 93 anos e sempre disse a mesma frase para mim: meu filho, você vai morrer e não vai ver tudo. Talvez isso possa ser o caminho. A pergunta que se coloca é: o que queremos ser? Os gregos... O que queremos ser? O que queremos ser, como eu disse, assim, uma elite quer ser a dominadora do planeta, quer ter todos os meios e recursos de ações para isso. Eles querem chegar ao transhumanismo, enquanto a senhora está debatendo aí uma coisa que é a do ser. Eles já estão pensando já em viver para sempre, pô. Entendeu? Por isso que eu falo que esse pensamento é um pouco retrógrado, sabe? Eu não tenho nada contra a Marina Silva, pessoalmente, mas eu acho que é um pensamento retrógrado. Os caras já estão pensando no futuro. Transhumanismo, tem um vídeo aqui nosso que já está falando, fazer prédio que voa, entendeu? Fazer coisas. Ninguém está pensando muito nisso de ser e tal, porque eles já estão pensando já em ser imortais, né? E esse pensamento vem desde os egípcios. Ser imortais, né? Que nem a senhora disse, tanto que guardavam os corpos, mas eu creio que esse pensamento era simplesmente para quando chegasse a hora da gente poder fazer os clones, né? Porque já temos já a matéria para fazer clones, a gente também já está estudando sobre
genoma, alterar o genoma humano, que aí seria diferente do transhumanismo, que não seria juntar o homem à máquina, mas sim fazer já uma genética, o olho de águia, a força do gorila, tudo injetado no meio do DNA geneticamente, e fazendo o Übermensch, né? Como o Nietzsche acabava dizendo, né? Deus está morto. E o homem agora é o Übermensch. Ele é o cara do seu próprio destino, né? Sendo imortal e também sendo super forte, tendo diversos arquétipos para ser a classe dominante. Porque no final é a classe dominante que vai ter tudo isso, tá? Você e eu não vamos ter porra nenhuma disso. E aí? Eu tô ficando maluco? Bota aí nos comentários aí se você acha que eu tô errado. Desce o bambu. Valeu? Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Deixe seu like, curte, compartilha. Até o próximo vídeo.